Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para estar fazendo a gravação, mais um início, de um currículo da revista de jovens, tá bom? Da CPAD, lições bíblicas dominicais. Dessa vez, revista que tem por objetivo, que tem por tema abordar o livro bíblico de Gálatas, tá bom? A carta, a epístola de Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, ok? Então iremos nessa noite já introduzir um pouco a respeito dessa lição, para que não fique um vídeo muito longo. No entanto, desde já eu gostaria que você se der valor para esse conteúdo, se você gosta desse tipo de mensagem, tá? Uma mensagem fácil, simples. A ideia aqui não é trazer muita teologia, nós valorizamos muito isso por aqui, mas a ideia é fazer com que venha a ser cada vez mais simples para que todos os públicos possam entender o que está sendo passado pelo comentarista da lição, o que está sendo passado através das escrituras, para que a sua vida venha a ser edificada. Então, se você dá valor para esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que você possa deixar seu joinha, seu like, tá bom? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa indicar para outras pessoas. E também para que nós possamos cada vez mais avançar nessa missão da pregação do Evangelho. E que você possa compartilhar essa mensagem com mais alguém que você queira que a vida dela venha a ser edificada através da palavra. Estou aqui com meu amigo por trás dos bastidores aqui da câmera, o João Pedro, tá? Então, desde já quero agradecer aqui a companhia e a ajuda dele. E também do nosso editor aí, o Gabriel, que vai estar fazendo a edição do nosso vídeo. Queridos, nessa lição, nós temos aqui, como eu já disse antes, a exposição das lições que são importantes na carta, na epístola de Paulo aos Gálatas, tá? Como eu já havia dito, estamos aqui começando uma revista da Escola Dominical do Currículo dos Jovens, que tem por tema a liberdade em Cristo, tá bom? Ou seja, a liberdade no nosso Senhor. É interessante porque quando falamos de liberdade, não estamos falando de libertinagem, não estamos falando acerca de fazer qualquer coisa sem quaisquer consequências, tá? Mas estamos falando de uma vida regrada na palavra do Senhor, que mesmo debaixo, tá, de regras, mesmo debaixo de algumas ordenanças, tem por intuito fazer com que nós venhamos ser livres do pecado. É essa liberdade em Cristo que a palavra do Senhor nos ensina. É essa liberdade em Cristo que o comentarista da lição, que é o pastor Alexandre Coelho, tá? Ele vai falar dessa liberdade que nos torna livres do pecado e não escravos dele. Amém? Essa primeira lição tem como título Gálatas, a carta da liberdade cristã. É uma lição introdutória, pode ser que alguns termos fiquem um pouco repetidos, mas é apenas para que você possa fixar na sua mente, para que você venha ter um entendimento total daquilo que a palavra do Senhor, daquilo que a lição, que o comentarista, pastor Alexandre, quer nos passar, tá bom? Separei aqui alguns tópicos, mas antes disso, gostaria de estar lendo aqui o texto principal que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. Citação de Gálatas 2,16. Resumo da lição: a carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé, em contraste com a salvação pelas obras. Mais uma vez, a carta, que é escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, é uma exposição da salvação por intermédio, por meio da fé, em contraste com a salvação pelas obras. Então, já por esse resumo, dá para nós entendermos que Paulo ele tem essa preocupação de mostrar para a igreja da Galácia, para os irmãos que se encontram nessa região, esse povo que é um povo celta, tá? Mesclado com judeus que se dispersaram depois da perseguição, e também de gentios que se converteram pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, existe essa preocupação do apóstolo Paulo para com essa questão de que muitos estavam sendo
envenenados com falsos ensinos. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas já para introduzir, para que você venha ter em mente, Paulo tem essa preocupação, tem essa pauta. Ele tem essa introdução da própria carta que diz o seguinte, que mostra o quanto ele está preocupado com a crença dos crentes gálatas em entender que a salvação, em vez de ser apenas pela fé, pela graça, por meio do sacrifício, fosse pelas obras. Muitos estavam começando a crer que deviam acrescentar coisas para que fossem salvos, acrescentar atitudes, acrescentar afazeres, e não apenas a fé em Jesus, que é completamente suficiente, tá bom? Para a salvação dos cristãos. Mas como eu disse, iremos falar sobre isso daqui a pouco. Aqui no texto de Gálatas, capítulo 1, verso do 1 ao 5, diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Aí ele vai saudar dizendo: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Versículo 5. Ao qual a glória seja dada para todo o sempre. Amém. Então, essa primeira lição vai tratar desses primeiros 5 versículos do primeiro capítulo da carta de Gálatas, tá bom? A introdução aqui eu separei um comentário do nosso pastor Alexandre Coelho, que diz o seguinte, que essa carta de Paulo, ela foi enviada aos crentes da região da Galácia, que ela buscou mostrar aos leitores, buscou mostrar para esses cristãos que estavam nessa região a importância da liberdade e a suficiência do evangelho. Então, desde já eu quero que você entenda, qualquer fato extra-bíblico, qualquer fato extra-evangelho. Não, Gabriel, mas alguém disse que é necessário que façamos da seguinte forma: as palavras de Jesus não é suficiente. É heresia, é mentira, é um falso evangelho, porque Paulo ele está expressando nesta carta que a sua preocupação é justamente essa, que nós entendêssemos, que os cristãos da Galácia entendessem que é apenas pela salvação, é apenas pela graça, é apenas pela fé no sacrifício do Senhor Jesus, nada mais. Então, quando esses homens eles foram alcançados pela pregação do evangelho, quando eles entenderam que a fé em Jesus era a base e a única coisa que era necessária para a salvação deles, o Filho de Deus, então, a partir desse momento, nenhum ensino que viesse acrescentar, que viesse colocar requisitos acima disso, ele era ou deveria ser aceito pela igreja. Amém? Então é sobre isso que nós iremos refletir, de que não existe esforço humano nenhum que possa outorgar ou que possa nos dar o direito acima da fé em Jesus Cristo. A salvação é pela fé, é pela graça no Senhor. E isso não é por causa das nossas obras, mas como diz a palavra, é um dom de Deus. Amém? O primeiro tópico, que tem por título a carta aos Gálatas, e tem o primeiro subtópico, que tem por subtítulo também o contexto. Nos mostra que o contexto da carta é justamente isso que eu estou dizendo, né? O evangelho de Cristo que se espalhou pelo Império Romano e foi ali ganhando corpo, né? Como algo que realmente começou a, conforme foi passando o tempo, tomar muito mais credibilidade. Por quê? Haja vista que quando Jesus, o nosso Senhor, ele andou sobre a terra no seu ministério terreno de 3 anos e meio ali aproximadamente, houve muita perseguição, houve também muita pregação, conversão, curas, libertações, porém, bem sabemos que depois que Jesus ele é assunto aos céus, os discípulos continuam essa obra. Então, o evangelho ele se expande pelo Império Romano. E essa pregação, ela não só foi bem aceita apenas por conta do evangelho em si, mas também pelo testemunho daqueles que haviam crido. Então Paulo ele nos mostra que esse crescimento do evangelho se dá acerca do testemunho daqueles que verdadeiramente eram fiéis. E também
o crescimento desse evangelho no Império Romano e também nas demais localidades se dá por conta da perseguição que os cristãos começaram a receber depois da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Jerusalém. Outro ponto importante dessa expansão do evangelho é justamente a pregação de alguns missionários, como por exemplo Barnabé e Saulo, ou como também conhecemos, Paulo, tá? Que é o outro nome dele. Essa fase inicial da igreja, ela foi apresentada, registrada pelo médico amado, né, como é chamado por Paulo, o nosso irmão Lucas, no Evangelho de Atos. Mas não se resume apenas a esses relatos, tá? Então essa história aí da pregação, da manifestação do Espírito Santo, ela não se resume apenas a um livro de Atos, onde Lucas ele coloca esse registro, mas também a todas essas cartas que Paulo ele direciona às igrejas, a exemplo de Corinto, a igreja de Roma, de Colossos, da Galácia, como estamos estudando aqui, entre outras, certo? Então, precisamos entender que conforme o evangelho vai avançando, os judeus haviam crido, mas como o nosso próprio Senhor Jesus havia já demonstrado em seu ministério, o evangelho não era apenas para os judeus. A salvação ela vinha sim dos judeus, porque Jesus ele era judeu, mas o evangelho ele também era para os gentios. Porém, quando os gentios começam a aceitar o Senhor Jesus, começa a haver um choque cultural, porque Jesus sendo judeu, Jesus tendo sido observante da fé, da tradição judaica, da lei de Moisés, surgiu-se um grupo de homens judeus denominado judaizantes, tiveram por base a preservação, a tentativa de preservar a lei judaica em detrimento da fé em Jesus Cristo. Ou seja, para ficar claro, esses homens, os judaizantes, eles pregavam para esses gentios recém-convertidos que não era só a fé de Jesus que era suficiente. Não era apenas pela graça, não, mas que eles eram obrigados a seguirem os ritos, as ordenanças, as obrigações da lei mosaica que foi instituída depois da saída do povo no Egito, que foi instituída através de Moisés no Monte Sinai. Então, é necessário dizer, este povo estava ali sendo enganado por esse grupo de judeus chamados judaizantes. E tem um ponto que é muito importante para o seu entendimento. Esse ensino dos judaizantes, ele por muitas das vezes passava desapercebido. Ou seja, era um ensino que entrava na igreja de uma forma até um pouco disfarçada. Então, se aqueles que são novos convertidos não tivessem uma aptidão, capacidade de defesa da fé, eles acabariam por não perceber essa heresia, esse acréscimo de um falso evangelho sendo incorporado no corpo daquele que era o evangelho verdadeiro, tá? Então Paulo está preocupado, completamente aqui, preocupado com essa falsa pregação e como essa pregação consegue se misturar. Então, esse ensino, dos judaizantes, tem por objetivo mostrar para os recém-convertidos gentios que é necessário, por exemplo, a circuncisão, tomar cuidado com algumas leis sanitárias impostas em Levítico, quando na realidade a morte do Senhor Jesus havia abolido todas essas questões. Ou seja, não é necessário, não existe outro método. Não há nada nessa terra que faça o homem ser salvo e ter acesso a Deus, senão o único e insubstituível sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Sobre o autor, todos nós conhecemos, mas o comentarista pastor Alexandre, coloca o seguinte: Paulo, desde o começo da carta, no versículo 1, ele já se identifica. Os crentes da Galácia, eles já conheciam Paulo, mas Paulo ele não só se identifica, mas ele expõe a sua autoridade. Ele coloca a sua autoridade apostólica logo no primeiro versículo aqui da carta, tá? Melhor dizendo, porque futuramente iremos falar sobre isso, mas existia também um grupo de judeus que estava correndo, que estava se preocupando em tentar criticar o apostolado de Paulo, justamente porque apóstolo significa o quê? Enviado. Ou seja, quando Paulo diz
que ele é apóstolo de Jesus, apóstolo do Senhor, ele está dizendo que ele é nada mais, nada menos do que um homem que foi enviado para pregar as boas novas. Então, é necessário que ele exponha isso para o povo e o povo entenda que a autoridade com que ele prega não foi dada por homem algum, assim como ele diz aqui, mas foi dada pelo próprio Jesus. E é interessante ressaltar que Paulo é apóstolo, mesmo não tendo caminhado com Jesus no seu ministério terreno, mas ele enfatiza em determinadas passagens que ele é intitulado apóstolo, porque este apostolado foi dado a ele pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio da sua ida até Damasco. Ou seja, ele tem um encontro com Jesus. Esse encontro, além de ser verídico, ele causa uma grande transformação que vai trazer não apenas um dos maiores fariseus a virar um novo convertido, mas também virá um dos maiores pregadores, em detrimento do passado no qual ele era um perseguidor. Então agora ele é pregador, ele é apóstolo, a autoridade que está sobre a vida dele foi entregue pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele faz questão de enfatizar isso, porque haviam judeus, grupos de homens mal intencionados, tentando tirar a autoridade daquilo que era pregado pela boca do apóstolo Paulo. O motivo da carta, como a gente vem falando aqui, eu vou passar um pouco por cima, é justamente o objetivo de alertar os crentes ao perigo da heresia, ao acréscimo da graça, o acréscimo das obras para que eu necessite ser salvo por elas. Não. As obras, elas não têm valia para salvação. Ela tem valia para duas coisas. Primeiro, para galardão. Seremos galardoados naquele grande dia de acordo com o nosso trabalho nessa terra. E segundo, para que os ímpios venham glorificar ao Senhor nosso Deus através das obras que nós, impelidos pelo Espírito Santo, fazemos. Ou seja, nós somos cheios do Espírito Santo. Por sermos cheios, produzimos boas obras, e as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que nos observam, irão glorificar o nome de Deus por intermédio da minha e da sua vida. Portanto, fica a dica, dê testemunho. Antes de continuar essa lição, eu quero fazer para você um convite muito importante, muito especial. Para você que quer aprender a Bíblia com uma forma mais fácil, sempre com conteúdo muito bom e pautado na palavra do Senhor, eu te ofereço um curso teológico completo e didático para que você venha aprender como ser um cristão avivado, como ser um cristão preparado na palavra do Senhor. Eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, é o link promocional para que você venha estudar numa das maiores escolas teológicas do Brasil e a maior escola teológica online. Deus abençoe. Antes de continuar, já entrando aqui no segundo tópico, eu gostaria de lembrar que a partir desse momento, a palavra circuncisão, ela será tomada como adjetivo à lei mosaica. Ou seja, a partir desse momento e também a partir das futuras lições, quando a palavra circuncisão ela for citada, ela vai ser um sinônimo daqueles que estão guardando a lei de Moisés. Exemplo, se eu disser os da circuncisão, então são aqueles que guardam a lei de Moisés. Tá bom, gente? Então, para facilitar, para que em futuras lições nós não iremos nos perder e também não iremos ter a necessidade de voltar nesse tópico. É interessante lembrar que tem algumas coisas que Paulo ele enfatiza nessa carta e é de extrema importância para nós. Paulo ele começa a apresentar também nos versículos aqui iniciais desse primeiro capítulo de Gálatas o senhorio de Jesus e também a sua unidade com Deus Pai. Então, quando ele faz essa apresentação, ele já está apresentando o Senhor como Salvador e Senhor. Então, ele é Salvador e Senhor. Então, ele está se adiantando a coisas que seriam tratadas no Concílio de Jerusalém, mas no futuro. O que mostra que, muito provavelmente, essa carta aos Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo. Uma segunda coisa interessante é que
a obediência a certos costumes da lei do Antigo Testamento judaico não era necessário, sabendo que era unicamente e exclusivamente, mais uma vez, como eu disse antes, observar a fé pela graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Entrando no segundo subtópico aqui, o comentarista ele começa a descrever a forma que Paulo ele se intitula, a forma que Paulo ele sauda a igreja. Irei falar um pouco brevemente, porque falamos um pouco sobre isso também. Primeiro versículo ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Então ele inicia a carta, como eu disse aqui, dizendo que ele é apóstolo, ou seja, um enviado. Ele começa, através dessa saudação, nos deixar claro e mostrar também para a igreja de Gálatas o quanto é importante, mas também não apenas importante, não apenas um privilégio, mas uma grande responsabilidade ser um apóstolo, justamente por causa daquele que o instituiu. Então todo aquele que prega o evangelho, todo aquele que é portador das boas novas, ele tem não só um privilégio, não só uma honra, mas uma grande responsabilidade, que nós possamos dia após dia valorizar isso. O que muitos não valorizam, muitos brincam, fazem grande pachorra do nome do Senhor, que nós possamos valorizar, sendo homens e mulheres de Deus, que respeitam o Evangelho de Jesus e que possamos levar com seriedade cada dia mais o Evangelho do Reino. Amém? Ele também diz que esse apostolado não foi entregue por parte de homens alguns, justamente por causa daquilo que eu acabei citando aqui agora há pouco, que é em razão daqueles homens que estavam tentando denegrir o seu apostolado, tentando desmanchar a sua autoridade, certo? Quando Paulo ele começa também a falar sobre esse apostolado, nós vemos aqui que no segundo subtópico ele fala também que não apenas ele não foi colocado por vontade de homem, mas como eu disse também, ele foi colocado pela vontade, pela instituição e pela soberana vocação de Deus Pai e de Jesus, Deus Filho. Ele deixa claro que esse apostolado, ele é através da autoridade da ressurreição de Jesus. Fato esse, momento esse, no qual Jesus tem dado a ele, pelo Pai, todo o poder na terra, no céu e também embaixo da terra. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele é morto, porém ressurreto. E com base nessa autoridade, o próprio Cristo entrega a Paulo o apostolado. Outra coisa que ele diz é que os Gálatas necessitam, mesmo sendo crentes, tomar cuidado com aquilo que é herético, com aquilo que acrescenta coisas que não deve acrescentar, com falsos ensinos que estavam se introduzindo na igreja de forma despercebida de muitos. Ou seja, mesmo sendo cristãos, deveriam observar, assim como nós, a palavra do Senhor e guardar a sã doutrina. Guardar a importância do evangelho, guardar aquilo que desde o princípio foi instituído como verdade pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra lição que Paulo também deixa para nós aqui é a humildade, porque Paulo ele cita no versículo de número 2 os irmãos que estão com ele. Então, por mais que ele não cite os nomes, Paulo ele deixa claro que não está sozinho, ou seja, mostrando a grande importância que é a comunhão e de que nós como corpo de Cristo não fazemos nada sozinho e que a obra do Senhor ela é muito mais efetiva estando eu e você em comunhão como igreja, como corpo. Estamos juntos, podemos fazer coisas maiores. Os destinatários, já disse aqui que é para os irmãos da Galácia, mas uma coisa que é interessante pontuar é que quando Paulo ele escreve essa carta à igreja dos Gálatas, essa carta ela não tem finalidade a uma igreja apenas local, como por exemplo a igreja de Corinto, de Efésios ou a igreja de Roma, que era uma igreja mais localizada. Não, mas é uma igreja que está sendo ministrada através dessa carta, que está englobada numa grande região ali, que hoje atualmente é a Turquia, tá? Então é uma carta para uma abrangência maior
de uma parte geográfica por conta do território da igreja, certo? Entrando também aqui já caminhando para o final da nossa lição, é importante lembrar 3 pontos de interesse, que pode servir de interesse para o nosso aprendizado. O primeiro é que essa é a mais vigorosa defesa do Novo Testamento, da natureza básica do Evangelho. Ou seja, a carta de Gálatas é a maior defesa de forma vigorosa da defesa básica. Que defesa é essa? Que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Então, essa é a carta que enfatiza muito, que tem muito vigor de defesa desse evangelho no Novo Testamento, tá? É a carta mais vigorosa nesse sentido. A segunda coisa é que essa é a única carta do apóstolo Paulo que é claramente dirigida, como eu disse aqui, a várias igrejas, tá? É um povo gálata, é o povo celta, é a igreja da Galácia, mas é várias igrejas dentro desse local, dentro desse espaço geográfico. E a terceira coisa aqui que é importante para nosso aprendizado é que esta carta contém uma coisa muito importante, sem a qual o cristão não vive sem, que é a exposição, veremos sobre isso depois, dos frutos do Espírito Santo e também a maior lista sobre os frutos e obras da carne, tá? Obras da carne, melhor dizendo, né? Os frutos são os frutos do Espírito Santo. Dito isso, entrando já na conclusão da nossa lição, o comentarista Alexandre Coelho ele coloca aqui como terceiro tópico majoritário, que tem por título A Mensagem para os Nossos Dias. Primeiro subtópico, a importância da liberdade. Então, como eu disse no começo, essa carta ela defende a liberdade do povo de Deus, liberdade dos crentes da Galácia. Que liberdade seria essa? A liberdade da comunhão com Deus, a liberdade de ter um acesso livre à presença dele, a certeza que não precisamos seguir ordens nem ordenanças da lei mosaica e nem de outras leis que possam até mesmo no dia de hoje, com muitas heresias que têm surgido, que nós não somos obrigados a absorver isso, porque a graça do Evangelho, a fé por intermédio de Jesus, ela é suficiente para a nossa salvação. Esses homens e mulheres da Galácia estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série dessas observâncias, quando na realidade não depende, tá bom? E isso não mudou. Assim como era naquele tempo, ainda é hoje. Então depende da sua fé. Seja firme em Jesus, nos evangelhos conforme foram escritos, e não em falácias. Por isso uma advertência, meus queridos. Leiam a Bíblia. Sejam perfeitos no conhecimento, busquem conhecer o Senhor através da palavra e não por causa de ditados populares ou falácias humanas. Amém? O segundo subtópico diz: a nossa salvação não depende de nossas obras. Já disse aqui, já passei um pouco por cima justamente por causa do tempo, mas o comentarista pastor Alexandre Coelho, ele destaca também o seguinte: as obras para o crente são apenas úteis para que o Pai venha a ser glorificado. Assim como eu disse também aqui, além, é claro, do galardão que iremos receber por causa desse trabalho árduo na terra. Amém? Para finalizar, vamos falar também aqui sobre os judaizantes. Falei um pouco sobre eles, mas o comentarista aqui da nossa lição destaca que os judaizantes tinham como intuito deturpar o verdadeiro evangelho por causa desse grande orgulho de ser judeu e de tentar preservar a circuncisão. O apóstolo Paulo ele deseja com essa carta mostrar para os irmãos da Galácia que o sacrifício de Jesus foi o único, perfeito e suficiente para a salvação. Isso foi necessário justamente por causa dessa falsa pregação que estava entrando no corpo da igreja dos irmãos da Galácia. E para terminar, para concluir justamente essa lição, o nosso comentarista, pastor Alexandre, deixa para nós aqui o seguinte fato: sempre teremos diante de nós o desafio de lembrar que a nossa salvação é recebida única e exclusivamente pela fé, e que não precisamos seguir rituais de outras culturas que se proponham a ser complementares, nada complementa a nossa salvação. Os gálatas precisaram ser ensinados
de que a salvação não estava vinculada às obras da lei, pois o Evangelho ele era e ele ainda é suficiente para nos salvar. A graça do nosso Senhor é o que basta para a nossa salvação. Queridos, meu desejo é que o Senhor venha abençoar a sua vida, que através dessa lição, que ainda teremos outras no decorrer dos meses, que a sua vida venha ser edificada, que você venha crescer na fé através do estudo dessa carta, tá bom? Meu real desejo é que a sua vida venha superabundar o conhecimento divino e que nesse momento a tua casa venha ser cheia da palavra do Senhor, da graça do nosso Senhor Jesus, e que toda a comunhão do Espírito Santo venha superabundar, não só hoje, mas para todo sempre na sua família. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.